A saúde mental no Benin, né, nós temos aí entre nós as psicoses, a esquizofrenia, as neuroses, que são todas hoje consideradas patologias, doenças tratáveis. Elas têm remédios, têm medicamentos. Só que lá no Benin, as famílias não têm dinheiro para comprar esses medicamentos para tratamento da loucura. E, além disso, você tem a religião do voodoo, que é a religião primordial do país, e que enxerga o paciente com doença mental como um indivíduo possuído pelo mal, né? Espiritualmente possuído. Então, o que resta às famílias fazerem? O que elas faziam ali, e algumas ainda o fazem? Elas prendem com correntes os pacientes com doença mental nas pernas, no pescoço, e deixam eles presos no quintal das suas casas, amarrados em árvores. Por lá, muitas vezes tomando chuva, tomando pouca água, muitos não são alimentados ou morrem, ou as próprias correntes formam escaras profundas na pele dessas pessoas, que acabam infectando e eles morrendo por outras razões envolvendo a infecção. É muito triste. E aí o que nós descobrimos? Nós descobrimos uma pessoa muito importante que estava, inclusive, responsável por abrigar a nossa expedição lá, que é um senhor preto, baixinho, simples de tudo, chamado Gregoire. O Gregoire, ele é um indivíduo que ele ganhou algum dinheiro sendo através de oficinas mecânicas. Ele era mecânico. Chegou a ter 6 oficinas mecânicas entre o Togo, Benin e o sul da Nigéria. E o Gregoire, pelas questões da inconstância econômica, ele acabou falindo há anos atrás, tentou suicídio, foi acolhido um dos párocos, um dos padres da igreja local, e que viu no Gregoire uma liderança e uma vontade de ter um propósito diferente de vida. E o Gregoire colocou para o padre esse incômodo que ele gostaria de contribuir para resolver esse problema das pessoas acorrentadas. Ele teve apoio da igreja inicialmente, depois das comunidades locais, e o Gregoire, junto com a sua caminhonete, ele ia de casa em casa pegando essas pessoas acorrentadas, rompendo a corrente dessas pessoas e levando para galpões que se transformaram em verdadeiros sanatórios, que passaram a receber recursos dos políticos locais, da igreja, de comunidades e das próprias famílias que tinham os pacientes mantidos nesses sanatórios. O Gregoire ele se transformou em uma referência. E só para você ter uma ideia, as pessoas que cuidaram do nosso alojamento, né, o motorista, o cozinheiro, as pessoas que encarregadas da limpeza, eram pessoas que tinham camisetas colocadas como amigos do Gregoire, porque eram pessoas que tinham se recuperado do problema da saúde mental através do tratamento que o Gregoire tinha conseguido colocar. E o Gregoire nos contava, inclusive, o seguinte, ele falou, olha, como eu consegui juntar aí 6 sanatórios com mais de 300 pacientes, eu utilizei esta arma como ameaça aos políticos no sentido deles me darem recursos para manter esses sanatórios. Caso contrário, eu soltaria os doentes mentais na rua de novo, o que seria um grande problema para todo mundo. Então, ele conseguiu gerar um ciclo virtuoso de arrecadação de recursos para manter e tirar essas pessoas dessa situação de absoluta miserabilidade. E não só um trabalho educativo, porque ele fez também com que os religiosos do voodoo passassem a encarar a doença mental como doença, a ser tratável, e não como uma possessão do mal. Essa foi uma das histórias muito marcantes. Nós tivemos oportunidade de visitar esses sanatórios. As pessoas eram extremamente carentes, elas vinham no entorno nosso, nos abraçavam, nos beijavam. Nós trabalhamos com elas através de musicoterapia, dança. Elas eram extremamente afetivas e carentes, né? As condições de higiene ainda precárias, né? O Gregoire, apesar dos recursos, ainda eram parcos, né? E lembrou-nos muito os tempos dos anos 80 no Brasil, os sanatórios, o Juqueri, a Barbacena, que eram locais que hoje não existem mais no Brasil, né?
e que eles estão ainda, mesmo com esses sanatórios, há 50 anos atrasados, por exemplo, do tratamento da saúde mental em países de primeiro mundo e países em desenvolvimento como o nosso. Mas já foi um passo importante, um passo a mais para a construção da civilidade naquele país, e o Gregoire era uma pessoa que foi muito marcante para nós nessa visita.